Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre colonização, mais especificamente sobre o momento anterior a essa colonização inglesa na América, especificamente a Inglaterra nos séculos XV e XVI. A gente vai entender o cenário político, econômico, social da Inglaterra nesse período. Professor, mas você está falando de Inglaterra, sendo que aqui no começo a gente estava falando de colonização. Então, a Inglaterra não tem colônias aqui na América? Tem sim. Os Estados Unidos foram colonizados por quem? Pelos ingleses. Algumas regiões do Canadá também. A Jamaica tem uma dominação inglesa, né? Então a gente precisa entender, para poder compreender elementos da colonização inglesa, precisamos entender parte da história da Inglaterra. Assim como a gente precisa entender coisas sobre a Revolução de Avis em Portugal para poder entender o início da história do Brasil. Certo? Então vamos lá, vamos compreender século XV e XVI. O que a Inglaterra está passando, pelo que a Inglaterra passa no século XV. A Inglaterra no século XV, galera, vamos entender um pouco da história da Inglaterra. Vamos compreender isso aqui, que isso aqui é um assunto que eu gosto pra caramba. Então, vamos colocar aqui, ó. Inglaterra, séculos XV, eu vou mudar aqui porque eu errei, ficou muito feio isso aqui para vocês. Vamos pro outro. Inglaterra, séculos XV e XVI. Nesse período a gente tem especificamente, vamos lá, vamos por partes. Primeiro tópico importante que você precisa ficar ligado. 1453 acaba um conflito chamado Guerra dos 100 Anos. Então, o fim da Guerra dos 100 Anos em 1453, né, o fim dessa Guerra dos 100 Anos. Primeiro que essa guerra foi quem contra quem? França contra Inglaterra. A gente tem uma figura feminina lendária nesse conflito, que é a Joana d'Arc, uma das grandes responsáveis pela retomada do território da Normandia para a posse dos franceses. Se você não lembra da Joana d'Arc, dá uma pesquisada que é extremamente importante a história dela. Inclusive na França ela é uma Santa Joana d'Arc, que foi queimada como bruxa na Inglaterra. Veja a diferença de ponto de vista. 1453 acabou esse conflito. Então a Inglaterra poderia se estabilizar, a Inglaterra poderia desenvolver um período de paz, mas não. Na sequência, aqui no finalzinho dessa guerra, a Inglaterra entra em um outro período de guerra, só que dessa vez guerra civil, de guerra interna, chamada Guerra das Duas Rosas. Olha que nome chique, né? Guerra das Duas Rosas. Por que tem esse nome? Depois dessa Guerra dos 100 Anos, duas famílias da nobreza inglesa vão começar a disputar o poder entre si. De um lado, a família dos York e do outro lado, a família dos Lancaster. Essas famílias tinham como símbolo das suas casas reais uma rosa. De um lado, uma rosa branca, do outro lado, uma rosa vermelha. E aqui, essa Guerra das Duas Rosas tem esse nome por causa disso. Inclusive, o George Martin, escritor do Game of Thrones, lá, do Crônicas de Gelo e Fogo, se inspira nessa Guerra das Duas Rosas para escrever as histórias que deram origem depois ao Game of Thrones. Porque é um período que você tem um rei no poder, aí chega uma conspiração, tira esse rei do poder, esse rei que assumiu o poder, a casa rival faz uma articulação e assim vai indo. Qual é o resultado desse processo que a gente tem aqui? Como é que acaba? Quem vence? A união das duas casas. Então você tem o surgimento de uma nova dinastia na Inglaterra nesse contexto que a gente está estudando. Qual dinastia vai ser essa? Uma dinastia que talvez você já tenha assistido alguma série que fala sobre ela, que é o início da chamada dinastia, que a gente vai ter aqui, ó, Tudor. Acho que vocês estão conseguindo enxergar certinho aí. A dinastia Tudor. Nessa dinastia Tudor, como que acontece esse processo, né? Além dos conflitos entre essas famílias reais, acontecem relacionamentos.
E aí chega num momento que existia um herdeiro das duas casas reais. Alguém, cara, fala, ô, vamos parar de treta aí, vamos fazer as pazes, tem um cara ali que é da família, da tua, então beleza. Quem assume o poder depois aqui, no início da dinastia Tudor, é um cara chamado Henrique VII. O Henrique VII assumiu o poder aqui, né? Inclusive, se você reparar nas camisetas de futebol do campeonato inglês, eles têm como símbolo uma rosa com uma mistura vermelha com branco, que é da dinastia Tudor, que está aí na Inglaterra até hoje. Tá? Esse cara que está aqui não é o Henrique VII, esse aqui é o filho dele, o Henrique VIII. E esse cara é super importante pra gente. O Henrique VIII, ele é responsável, galera, pela aquela parte da reforma protestante dentro da Inglaterra. Ele funda uma nova religião chamada anglicanismo. Lembra? A reforma protestante tem o seu início em 1517 com Martinho Lutero. A partir disso, os ideais de crítica à Igreja Católica e de reforma ganham força. Surge o calvinismo do João Calvino. E aí, quando chegam esses ideais na Inglaterra com Henrique VIII, né, como que o Henrique VIII tem acesso a esses ideais? Se ele é conhecido como sendo um brutamontes? Tinha um cara da corte dele, muito próximo, chamado Thomas Morus, ou Thomas More, que escreve um dos maiores clássicos da ciência política chamado A Utopia. E o Thomas Morus conversa com Henrique VIII, entrega exemplares do livro traduzido lá por Martinho Lutero, e aí o Henrique VIII falou, gostei dessas ideias desse cara. Ele está criticando a Igreja Católica. Não é que ele quer acabar com o cristianismo. Ele quer diminuir o poder da Igreja Católica dentro da Inglaterra. Porque daí quem teria o seu poder aumentado? O bonitão aqui, o Henrique VIII. Ele teria mais poder, e é isso que ele faz. Como que dá o início desse processo? Lembra? Ele queria se separar da sua esposa, porque ela não conseguia gerar filhos homens para ele, até que então ele envia uma carta para o Papa, dizendo, ó, preciso me separar por causa desse motivo. O Papa fala, não vai separar. O divórcio era proibido, só em alguns casos muito raros, né? Ele fala, ah é? Não vou separar? Beleza, eu crio uma religião para mim. Aí ele cria o anglicanismo, se separa da sua esposa, e aí também ele se casa depois mais 5, 6 vezes, né? E o Henrique VIII, depois do seu governo, né? Então um ponto importante que a gente tem, surgimento da igreja anglicana. O anglicanismo, essa religião ganha muita força na Inglaterra, e o poder da Inglaterra, o poder do rei inglês ganha força. A centralização política na Inglaterra se torna muito mais forte, né? O que vai possibilitar a filha do Henrique VIII, a Elizabeth I, dar início ao processo de desbravamento dos mares, né? Só que a Inglaterra, galera, entra tarde no processo de expansão marítima. Por quê? Porque estava passando por isso aqui, ó. Não tem como você dar pitaco fora se você não está organizado internamente, não é verdade? Então, durante esse período aqui, da dinastia Tudor, a Elizabeth I começa a ganhar força. Nesse momento, quais são as atitudes que a Elizabeth I, uma das filhas do Henrique VIII, né? Depois dele manda a Mary I, né? Depois dela temos a Elizabeth I. A Elizabeth I vai ser responsável, dentre outras coisas, pelo incentivo à colonização dos Estados Unidos. Porque durante o governo da Elizabeth I, o que acontece? Perseguição aos protestantes de outras vertentes que não do anglicanismo, né? Então você tem os protestantes sendo perseguidos, muitos calvinistas sendo perseguidos na Inglaterra. E para onde que esses calvinistas vão? Fugir para as colônias inglesas. Então nós teremos um fortalecimento dessa colonização graças a Elizabeth I. Um outro ponto importante que a gente tem de influência da Elizabeth I nisso daqui. Ela incentiva uma prática chamada de pirataria. Você achava que a pirataria ficava apenas nos filmes do Jack Sparrow? Não, isso acontece de verdade nesse momento aqui. Só que existiam os chamados piratas da rainha, que eram os corsários. Como a Inglaterra entrou tarde na jogada, ela tinha que arranjar uma forma de enriquecer. Qual que é a forma? Roubando navios espanhóis. Não existia o canal do Panamá nessa época, galera, no século XVI. Então, para os navios espanhóis virem do Peru com ouro, eles precisavam descer toda a América do Sul, subir novamente para depois ir para a Espanha. O que os navios ingleses ficavam fazendo? Esperavam os navios ingleses, os navios espanhóis lá embaixo, no sul da América do Sul,
para poder assaltar esses navios e levar essa prata e ouro para a Inglaterra. O professor está querendo dizer que a Inglaterra se enriqueceu roubando? Sim. E aí surge a chamada prática do corso, né? Uma carta que a rainha da Inglaterra fazia, entregava para um navegador que ele tinha a permissão da rainha da Inglaterra para assaltar outros navios. Ele chegava, mas só que uma parte tinha que ir para a Inglaterra. Assaltava, uma parte ficava para o governo inglês. E também tinha os piratas. Quem que eram os piratas? O cara que roubava sem uma carta de corso. Qual das duas formas é certa de você roubar? Nenhuma, roubar sempre é errado. Nem o corsário, nem o pirata estão corretos. Certo? E graças a isso a Inglaterra vai se enriquecendo, temos um processo de fortalecimento econômico da Inglaterra que vai possibilitar alguns incentivos à colonização na sequência. Beleza, galera? Então a gente conseguiu ver aqui um bom panorama desse período de Inglaterra nos séculos XV e XVI. Sou o professor Juliano, forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!